qual é a temperatura, Clarissa, desse Congresso Nacional? O Congresso Nacional tem a atribuição de legislar, eles é que têm que decidir sobre as leis, sim, eles têm a atribuição de defender o quadrado deles, é verdade. Mas dentro desse assunto de rede social, qual é o termômetro do momento? Elisa, é curioso a gente olhar o retrospecto de como foi a articulação daquele projeto de lei das fake news lá atrás, Sim. por que ele foi parar na gaveta e como os líderes que participavam ativamente daquela articulação enxergam o resultado desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Por que eu trago isso? Eu conversei recentemente, uma conversa recente que eu tive com um dos principais líderes, era uma conversa em off, né, como a gente diz no jornalismo. Eu já ia te perguntar, fala com quem, por favor, Clarissa, mas não vou falar isso. Um dos principais líderes segredo. Que participaram da elaboração ali desse projeto no Congresso Nacional. E quando se iniciou o julgamento no Supremo, e a gente já tinha aquela tese ali do ministro Barroso, que já apontava desde o início para a direção de uma responsabilização maior das Big Techs, desde aquele primeiro momento, essa fonte virou assim para mim e disse, sabe o que é muito curioso, Clarissa? O que está dando a impressão é que o Supremo Tribunal Federal talvez aprove normas mais rigorosas do que as que poderiam ter passado no Congresso Nacional, o que é uma contradição muito curiosa quando a gente pensa no quanto houve um embate, né, entre as empresas, o governo, o Congresso Nacional, a oposição também na outra ponta, para que a regulamentação não caminhasse para algo muito duro. Ainda assim, o que eu acho que é bem importante a gente levantar é que o Supremo Tribunal Federal fez em todo esse julgamento uma espécie de vacina. A gente comentou aqui ontem que os ministros se reuniram antes de tomar a decisão final ali sobre esse julgamento, para chegar a um consenso, para que todos ali concordassem com o conjunto de regras que seria estabelecido. Claro, cada um fazendo concessões em relação ao seu posicionamento original, mas não só trabalhando em cima do placar do Supremo. Isso veio como uma vacina para que não ficasse configurado um confronto muito grande com o Congresso Nacional, porque há ministros do Supremo que defendiam uma regra mais branda. Então, isso veio com outra premissa, a de que a decisão do Supremo Tribunal Federal colocasse com muita clareza que essa bola está sendo devolvida ao Congresso Nacional. Estamos decidindo enquanto não tem uma legislação específica aprovada no Congresso para regulamentar essas questões. É isso o que o Supremo decidiu e fez questão de colocar isso por escrito. Isso é muito importante porque serve como vacina para evitar esse embate direto com os parlamentares, Elisa. Quando o Supremo diz, olha, estou juntando todos os ministros, inclusive aqueles que concordam com uma regra mais branda, para que a gente chegue a um consenso, encontre um caminho do meio para estabelecer uma norma que vigore enquanto o Congresso não encontra clima, circunstâncias, condições adequadas para que essa votação aconteça no Legislativo, que é onde ela deve ocorrer. Então, teve muitos passos de cautela e de prevenção da parte do Supremo Tribunal Federal. Pois é, uma parcimônia da política da boa vizinhança. Para minimizar assim o atrito, tanto com o Congresso quanto, em geral, com a oposição, que trabalhava por uma regra muito mais branda, com as próprias Big Techs, porque o Supremo diz, olha, gente, eu fui provocado, eu preciso me posicionar. Isso é parte do trabalho do Judiciário. Mas a gente entende que esta bola é sim do Congresso Nacional. Quando eles decidirem, isso aqui deixa de valer. Minha nossa. E por enquanto o projeto de lei das fake news continua na gaveta, né? E a tendência, pelo menos pelo que eu ouvi, né? É que fique ali, porque se for para aprovar alguma regra, já tem muita gente dentro do grupo que participou ativamente desta articulação que defende que já seja pensado um novo projeto, porque aquele não só não conseguiu avançar, não conseguiu obter consenso entre os parlamentares, como já teria até caducado em alguns pontos, como bem pontuou a Larissa aqui pra gente.
Olha, minha gente, mundão das redes sociais, muitos crimes sendo cometidos, ninguém tem dúvida disso. A dúvida é sobre a responsabilização, né? Se a rede social ganha dinheiro com conteúdos pagos, impulsionados, que são criminosos, tipo fazer montagem com o rosto de alguém ou colocar o Marcos Mion, imagina, o Marcos Mion é pai de um menino que tem TEA, transtorno do espectro autista. E os criminosos pegaram o rosto do Mion, modificaram a boca dele, como se ele dissesse que descobriram a cura para o autismo. Tu acredita nisso? A cura para a TEA, para o transtorno do espectro autista. Uma mentira, um crime brabo. E eles pagam para a rede social para publicar isso. E a rede social aceita esse pagamento. E aí? A responsabilidade é ou não é também da rede social?